Opa, tudo bem? Bom, eu estou fazendo esse vídeo sem roteiro porque é um vídeo emergencial, ou seja, é um vídeo que eu estou fazendo aqui para poder avisar para você que veio ver esse vídeo que se você veio aqui é porque Deus tem um propósito, né? Deus permitiu que você visse esse vídeo. E bom, se esse vídeo te ajudar, eu irei ficar muito feliz, ok? Mas vamos lá. Bom, tudo aconteceu hoje. Hoje. Bom, eu estava dormindo e eu tive um sonho muito estranho. Nesse sonho, era como se eu estava voltando pra casa, saindo da escola e voltando pra casa. Eu olhei pro lado e via uma pessoa com uma criança de mãos dadas. E, bom, de alguma forma eu sentia que esta pessoa não era uma boa pessoa e que aquela criança tinha sido pega por essa pessoa e essa pessoa iria fazer um mal grande a ela. Gente, não me perguntem como eu sabia, eu só, tinha um sentimento ruim. E bom, eu ficava encarando essa pessoa e meio que ela percebia que eu tinha meio que descoberto o plano dela. De qualquer forma, então, eu meio que teletransportava pra casa, ia pra minha casa, né? Era como se fosse uma cena cortada de uma série. Eu ia pra minha casa, aparecia do nada lá, como se eu tivesse acabado de chegar mesmo. E bom, eu chegava e tava tudo escuro. Meus pais não estavam em casa, nem minha irmã. Só tava eu e minha cachorra. Bom, eu cheguei e vi a minha cachorra na cama dos meus pais. E bom, ela meio que tava brincando ali, tudo brincando, porque tava contente que eu tinha chegado. Porém, eu percebi que tinha duas cachorras. Como se tivesse um clone da minha cachorra e ela do lado. Só que uma tava na cama dos meus pais, e outra tava na caminha dela, na caminha no chão. Então eu peguei essas duas e coloquei lado a lado, pra elas perceberem que, opa, como tem um cachorro igual a mim ali. E no momento que as duas se viram, eu pisquei e só tinha só uma cachorra, só a minha cachorra. Eu sei que parece ser muito doido esse sonho. Bom, na hora eu tive como se... Eu não sei dizer se era um pressentimento ou se era uma voz na minha cabeça. Bom, eu acho que era os dois, uma mistura dos dois. Porque meio que uma voz... Eu tive um pressentimento ruim e uma voz falou pra mim: isso é um clone e esse clone traz azar. Alguma coisa de ruim vai acontecer com você. E, gente, na hora me deu um desespero assim, me deu um medo, porque, eu tava sozinho em casa, tava tudo escuro. E, bom, só tava eu lá em casa. E, na hora, eu pensei comigo mesmo: eu vou pular a janela do meu quarto e vou ir pra casa dos meus vizinhos, agora. Era um sonho, mas eu tinha consciência. E eu queria fugir porque eu sabia que alguém iria entrar na minha casa. E alguém iria invadir minha casa. Sabe, há muito tempo já eu tenho tido muitos sonhos já de pessoas invadindo a minha casa. Inclusive, recentemente eu tive um sonho, mas esse sonho vai ficar pra outro vídeo, esse relato. Bom, eu fiquei com muito medo e mesmo assim eu decidi ir lá ver se tinha alguma coisa dentro da minha casa. E eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Mas, gente, é bem estranho mesmo que eu vou falar agora, mas era como se eu trocasse de corpo com a minha cachorra. Sim, você não viu errado. Eu meio que trocava de corpo com a minha cachorra e minha cachorra ficava no meu corpo. E bem na hora que eu ia pra sala ver, no caso a minha cachorra no meu corpo ia ver o que tinha na minha sala, ela dava de cara com uma pessoa com uma faca. E bom, meio que cortou como se fosse uma cena cortada de um episódio ou de um filme e apareceu meu corpo jogado no quintal da minha casa. E a minha cachorra, ela começou a morder esta pessoa que tinha me esfaqueado. E essa pessoa que tinha me esfaqueado, ela meio que não conseguia ver o que tava mordendo ela, que no caso era a minha cachorra. Como se ela fosse cega ou se ela realmente não conseguisse ver a minha cachorra ali. Eu aproveitei isso e acabei
armando uma emboscada pra essa pessoa e acabei pegando ela desprevenida e desarmando ela, que ela tava com uma arma que eu não vou falar aqui, mas era uma arma cortante, né? Uma arma cortante. E eu acabei tirando essa coisa dela e acabei usando essa arma contra ela. Não saiu nenhum sangue, não. Mas eu não lembro de ter saído nenhum sangue, mas eu não sei explicar, gente. Mas eu me defendi naquela hora. E bom, na hora que aquela pessoa caiu, eu acordei. E, bom, eu fiquei com muito medo, né, gente? E na hora eu acordei e olhei ao redor do meu quarto, do quarto dos meus pais, onde eu tava dormindo. Minha mãe e minha irmã estavam dormindo do meu lado e eu acordei muito assustado, sabe? Eu tava muito assustado porque, né, depois desse sonho, assim, depois desse susto, desse sonho tão esquisito que eu tive, eu tava meio desnorteado, eu tava meio assustado. Então a primeira coisa que eu fiz foi olhar ao redor do meu quarto. Eu olhei ao redor, tudo bem, não tinha nada. E, assim, eu pensei em sair da minha cama e orar. Sair da cama, se ajoelhar e orar. Porém, gente, nessa hora, eu senti um medo tão grande. Eu senti um medo, assim, inexplicável. Como se eu sentisse que tinha algo dentro do meu quarto. Assim, na hora eu percebi. Isso é espiritual. Isso é batalha espiritual. Não tem outra coisa. Isso é batalha espiritual. E, bom, eu queria me ajoelhar ali, sair da minha cama, me ajoelhar e clamar por Deus, né? Porém, eu simplesmente não conseguia. Meu corpo simplesmente tava se recusando a sair da minha cama. Eu tinha um pressentimento que se no momento em que eu saísse da minha cama e me ajoelhasse, alguma coisa iria acontecer. Alguma coisa iria sair debaixo da minha cama e me puxar. Ou alguma coisa iria aparecer e falar comigo. Eu só pensava as coisas as piores coisas. Eu pensava que poderia aparecer algum bicho, alguma sombra e fazer alguma coisa comigo. Sendo que não, né, gente? Esses seres que todo mundo sabe o que é, né? Bom, eles não podem tocar na gente, porque nós que somos servos de Deus, a gente não pode ser tocado por coisas espirituais, né? Somente porque a gente tem o Espírito Santo que nos protege. Deus, né? Que nos protege. E, bom, a gente não pode ser tocado. Porém, ser seguidor de Deus não significa que a gente não vai ter medo, porque a gente continua sendo humano, né? E, bom, eu tava com pavor ali, porque eu entendia, por eu ser seguidor de Deus, tudo. Eu entendia que aquilo não era nada mais do que uma batalha espiritual. E que tinha alguma coisa ali me atacando. Porém, eu tava com medo. Porque, gente, era 4, eu lembro até agora. Era 4h30 e alguma coisa. 4h30 e pouco. Alguma coisa. Eu lembro até agora. E, bom, como eu não tinha coragem de descer e orar ali, eu então decidi pegar o meu celular que estava do meu lado, pesquisar no Google Salmos 91 e orar os salmos ali. Bom, eu orei. E depois que eu orei, eu me senti mais aliviado, sabe? Eu me senti mais seguro ali. Bom, eu ainda assim fiquei com medo de dormir, então vi um pouquinho de vídeo ali no meu celular. E acabei até esquecendo de tudo. E, bom, depois eu desliguei meu celular e fui dormir normalmente. Porém, quando eu dormi, eu tive outro ataque espiritual em um sonho, gente. Sim, exatamente, mais um. E, bom, esse foi muito mais esquisito comparado ao primeiro. Por que vocês estão se perguntando? Porque nossa, gente, foi uma coisa tão estranha assim. Basicamente, eu sonhei como se fosse num desenho animado. Como se fosse num desenho animado assim. De criança mesmo, sabe? Pra criança assistir, bebezinho mesmo. E bom, gente, o sonho era sobre um monte de bichinho também, de desenho animado, sabe? Pra coisa besta mesmo. Que à primeira vista é coisa de criança, mas... Bom, o que acontece é que os bichos simplesmente começaram a fazer uns negócios lá, uma brincadeira que parecia inofensiva. Porém, do nada, eles começaram a fazer um negócio lá que, gente, eu realmente tô horrorizado com o que eles fizeram, tá? Mas, bom,
Eu não vou falar aqui porque eu não me sinto à vontade, ok, gente? Mas foi um negócio, assim, horrorizado. Foi um negócio horrível. Horrível. E, tipo, os próprios desenhos fazendo isso. E, tipo, eles se arrastaram pra um lugar onde que eu não conseguia ver pra poder fazer uns negócios estranhos. E, eu lembro até agora que eles ficavam dando risada, como se eles estivessem gostando daquilo. E, eu fiquei assim, ó, apavorado, porque eu tava com medo deles aparecerem na minha frente e, sei lá, tentarem fazer alguma coisa. Era como se eu estivesse assistindo realmente um desenho animado. E, depois eu acordei assim, assustado. Porém, dessa vez eu acordei e minha mãe estava meio que acordada. E, bom, os meus vizinhos aqui que moram do lado da minha casa, eu acho que por eu ter acordado foi por causa deles. Então eu agradeço muito a eles. Porque se não fossem por eles, eu acho que eu não iria conseguir acordar. Eu ia continuar dormindo ali, ia acontecer mais coisa e eu não ia gostar. Bom, de qualquer forma, eu acordei por causa desse barulho, muito provavelmente. E minha mãe também tava acordando, então eu meio que continuei ali acordado e fingindo que estava dormindo. Porque eu tava em choque ali, gente. Não conseguia pensar em nada além de ficar parado ali, pensando naquilo que eu tinha sonhado. E dessa vez eu nem pensei em ataque espiritual, em nada, nem em orar. Eu simplesmente fiquei ali, paralisado e pensando naquilo que eu sonhei. Bom, mas de qualquer jeito, gente, eu fiquei pensando nisso e depois de um tempo, eu finalmente pensei em orar. Então eu fui lá, saí da cama e comecei a orar. Orei. E, bom, eu pedi pra Deus repreender esses bichos, né, que estavam me atacando e tudo mais. E depois eu lavei meu rosto e mais tarde eu contei pra minha mãe também o que tinha acontecido. Eu não contei tudo pra ela, eu só contei em partes. Eu só contei algumas partes ali, mas eu não contei tudo a ela. Mas bom, gente, foi isso, né? Foi isso que aconteceu. Eu estou enviando esse vídeo pra vocês saberem que você está começando a ser cristão e tudo, e tá começando a se aproximar de Deus. Pra vocês saberem que, né, vocês vão ter esses ataques espirituais, viu? Muitas das vezes vocês vão ter esses ataques espirituais e muitas das vezes vai ser em sonho. Na verdade, gente, eu já venho sendo atacado desde pequeno, ok? E é sempre pelo sonho. Assim, eu sempre tive sonhos esquisitos, sempre. E tipo, gente, não é normal, vamos combinar, não é normal isso. Não é nem um pouco normal isso. Eu sempre tive sonhos sendo perseguido. Eu já sonhei com um cemitério também, eu já sonhei com um crânio humano, eu já sonhei com um monte de coisa. Mas de qualquer forma, esse foi o meu relato, né? Pra vocês poderem saber aí e se prepararem, porque vocês também vão ser atacados, né? Filhos de Deus, né? Seguidores de Cristo não ficam impunes assim do mal. O mal sempre dá um jeito de nos atacar, gente. Porém, a gente tem que continuar sendo forte e aguentar até o último segundo, porque a vitória final vai ser nossa. Essa é a verdade. Essa é a verdade mais verdadeira do mundo. A vitória final vai ser nossa. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Muito obrigado por ouvir o meu relato aqui. E, bom, se vocês quiserem, me sigam pra ver mais sermões que nem do último vídeo que eu fiz. Aqui nesse canal eu ensino vocês a lidar com coisas espirituais e tudo, para vocês conseguirem firmar caminho com Deus e ficarem mais perto de Deus, ok? Assim como eu estou fazendo. Mas de qualquer forma é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Me sigam no TikTok também, porque lá eu posto vídeos também relacionados a Cristo e tudo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Não se esqueçam, irmãos, Deus é o único caminho. Sem Deus não há vida alguma.